todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós começamos a unidade 4, tá? Então, até a última aula, a gente finalizou com a unidade 3, a gente finalizou pessoas jurídicas, então a gente falou tudo que havia necessidade de falar sobre pessoas. E hoje nós vamos falar sobre bens. As nossas quatro próximas aulas, a gente vai falar sobre bens. Antes de iniciar a fala aqui a respeito da matéria, nossa aula já está sendo gravada, então eu devo adverti-los de que tenham cuidado com os seus direitos de imagem, né? Então, permaneçam com a webcam desligada, se assim o quiserem, né? Do contrário, eu vou estar resguardada na possibilidade em relação à imagem de vocês, né? E, se assim o quiserem, podem me interromper a todo instante, né? Só acione o seu microfone, pode me dirimir qualquer questionamento, dirimir não, né? Mas pode me fazer qualquer questionamento em relação à matéria ou extramatéria, ou em qualquer assunto que eu possa auxiliá-los, tá? Antes mesmo de começar em relação à matéria, provavelmente até domingo eu vou lançar uma atividade avaliativa, eu não tive condições de fazer até hoje, mas até domingo eu devo colocar, tá? Então, eu devo colocar dentro dessas unidades de pessoas, a princípio, né? Vou já fazer pelo menos duas avaliações, duas atividades avaliativas em relação a pessoas, e devo fazer mais duas, né, dentro dos bens aqui, tá? Isso deve compor parte da nota dos senhores em relação à nota do segundo bimestre, né? Essas 4 avaliações, elas vão ter peso de 1.500 pontos, tá? Vou ver, ou senão eu faço 3, que vai dar 500 pontos para cada, né? E aí acaba facilitando para os senhores, tá? O que eu vou fazer de diferente em relação a essas atividades avaliativas é que eu vou deixar em aberto, conforme eu colocar, eu vou deixar em aberto até a semana da nossa última aula, tá bom? E aí vocês vão ter tempo para fazer, para não ter desculpa de que não conseguiram fazer. Na verdade, eu vou ter aqui, pela data que eu tenho até dia 25 para que eu lance, né? 25/5 para eu lançar os valores dessas atividades avaliativas. Então, eu vou deixar em aberto, provavelmente até dia 23, tá? Para que eu tenha 2 dias para eu identificar quem fez, quanto que tirou, e para eu poder lançar, ok? E aí, se surgir nesse período que a gente vai estar em aula, se vocês tiverem, né, qualquer dúvida em relação às atividades, a gente pode dirimir aqui em sala. A minha ideia é 4 aulas a respeito dos bens ou 3 aulas, a gente vai falar da matéria. Na verdade, eu conseguiria falar da matéria de bens tudo numa aula só. Mas como a gente tem um prazo em relação a isso mais longo, então a ideia é que eu fale em 3 aulas, e aí nossa última aula a gente faça a revisão em relação à matéria. Feito? Pois bem, quando a gente fala de pessoas, né, a gente falou lá no início, quando a gente falou de direito civil, a gente falou que o direito civil é um ramo do direito civil, é um ramo do direito privado, e ele cuida, né, da relação entre as pessoas e das pessoas e seus bens. Quando a gente fala em pessoas, não se esqueça que aqui a gente vai subdividir em pessoa física ou pessoa natural, o indivíduo, né, com capacidade de direito e capacidade de fato,
que pode assumir obrigações e receber direitos. E a gente tem as pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas também são individualizadas e as pessoas jurídicas são representativas de pessoas ou dos seus bens, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ambas são sujeitos de direitos e deveres, né? Individualizados. Não... E aí a gente comentou muito na aula passada que os bens da pessoa jurídica, né? É ele que responde pelas próprias dívidas da pessoa jurídica. E que, em regra, os bens dos sócios, os bens daqueles que são proprietários, né, de uma empresa, por exemplo, de uma pessoa jurídica, da questão de uma sociedade, esses bens, eles não são passíveis em regra, não são passíveis de assumir, né, a dívida dessa pessoa jurídica. E cabe aos bens tão somente da pessoa jurídica. E aí a gente falou a aula passada em relação à despersonalização ou despersonificação da pessoa jurídica, que é quando, né, enquanto exceção, né, quando os seus administradores ou sócios utilizam-se de abuso ou fraude na realização de suas obrigações, e aí os respectivos bens das pessoas físicas que compõem a sociedade vão responder pelas dívidas dessa pessoa jurídica, né? Então, a gente vem falando em relação a bens. Mas o que são os bens, né? O que a gente tem como bem? Pois, quando a gente fala em bens, antes de falar em bens, a gente tem que fazer uma distinção entre coisa e bens. Quando a gente fala em coisa é qualquer, eu ia falar qualquer coisa, né? Coisa é tudo que pode satisfazer uma necessidade do homem. Tudo, né? Seja água, seja um carro, seja uma casa, seja uma esposa, seja um filho, seja o que vocês imaginarem, tá? Então, coisa é tudo o que pode satisfazer a necessidade do homem. E bens? Bens são valores materiais ou imateriais, aqui tá errado, né? É imateriais, que podem ser objeto de uma relação de direito. Então, quando se fala em bens, na verdade, trata-se de espécie, enquanto coisa é gênero. Coisa é qualquer coisa, tá? É tudo que está distrito ao ser humano, a necessidade do homem, né? E bens, a gente vai falar de valores materiais ou imateriais que podem, bens obrigatoriamente, eles podem ser objeto de uma relação de direito, uma relação geralmente obrigacional. Então, você tem bens como coisas que são úteis e de expressão econômica e que você pode apropriar-se, pode ter. Então, eu tenho um celular, tá? Esse aqui é um bem. É meu bem? É um bem móvel, né? Um bem móvel. Porque eu posso movê-lo para qualquer lugar. A gente vai ver qual que é a relação efetivamente do que vem a ser bem móvel e imóvel. Mas então, assim, ó, coisa é o gênero, é tudo, né? E bens é uma espécie da coisa. Por quê? Bens são só as coisas que são úteis e que têm uma expressão econômica e são suscetíveis de apropriação, de você ter para si, seja coisas que a gente vai estudar daqui a pouquinho, fungíveis ou infungíveis, tangíveis ou intangíveis, né? Móveis ou imóveis. Não se preocupem com esses nomes agora, tá? A gente vai saber a diferença deles daqui a pouco. Então, ó,
Coisa é o todo e bem é uma partezinha dessa coisa. Então, toda relação jurídica que a gente vem falando entre dois sujeitos tem por objeto um bem sobre o qual recaem em direitos e obrigações. Entre nós aqui, eu enquanto professora e vocês enquanto aluno, está tratando-se de um bem? A gente tem um objeto de bem aqui, a prestação de serviço educacional, né? Esse é um bem tangível, eu posso pegar? Não, né? Mas a gente sabe que existe, né? É a disseminação de conhecimento. É isso que eu estou fazendo em relação a vocês. A nossa relação, a gente tem uma relação jurídica? Tem uma relação jurídica de prestação de serviço. Tem direitos e obrigações? Tem direitos e obrigações. Vocês têm. Eu tenho direitos em relação à Unic e mesmo em relação a vocês, né? E assim eu também tenho obrigações. A principal obrigação, né? Prestar um bom serviço educacional. É propagar o meu conhecimento de forma mais didática possível para o entendimento dos senhores. E qual que é o direito de vocês? O principal, né? O principal, o direito de vocês de receber uma boa prestação de serviço, a contento com a expectativa, com o valor que é pago, né? Em termos de valor a ser pago, é uma obrigação que vocês têm nessa nossa relação jurídica, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente aqui em relação a esse primeiro slide? É que toda relação jurídica entre dois sujeitos, e a gente vai chamar essa relação jurídica mais à frente no direito de uma relação bilateral, porque eu tenho dois lados, ambos, né? E aí a gente vai chamar ainda de sinalagmático, porque eu tenho direitos e obrigações recíprocos, né? Então, eu tenho dois sujeitos, dois indivíduos que podem ser duas pessoas físicas, duas pessoas jurídicas, ou pessoa física com pessoa jurídica, né? Não importa aqui, dois sujeitos de direito, vamos colocar assim. Numa relação jurídica. O que é essa relação jurídica? A gente já falou, essa relação jurídica porque ela é passível de direitos e obrigações, tá? Então, eu posso, às vezes, ter direito, só de um lado direitos e outros obrigações, eu posso ter ambos em termos de direito e obrigação. Então, toda relação jurídica, né, eu vou ter um bem, né, como objeto dessa relação, ok? Gente, até aqui tudo bem? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Hoje, assim, essas próximas 4 aulas, a gente vai ter muito conceito, alguns bastante fáceis de lidar, outros nem tanto assim, tá bom? Então, não se furtem, podem me interromper, fiquem à vontade com isso. Então, seguindo, né? Então, não se esqueçam, coisa é o gênero e bem é espécie, tá? Porque bem vai ser um tipo de coisa. Qual coisa é essa? Somente aquelas coisas que são úteis, efetivamente úteis e de expressão econômica, tá? Suscetíveis de apropriação. O que é ser suscetível de apropriação? Né? De você ter para si ou para outro. Então, ó, pessoas é o que a gente tem como sujeito de uma relação de direito, né? E bens são os objetos dessa relação de direito. Tá? Pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica, trata-se de sujeito de uma relação de direito. E os bens são os objetos dessa relação de direito. Bom, qual que é a classificação legal dos bens? Professora, não está aparecendo o slide. O 3 não apareceu, pelo menos. Deixa eu voltar aqui. Não apareceu? Não, tá tudo em branco a tela. Eu acho que dá tipo um erro na imagem. Para ninguém? Não, é porque assim, ela tá... Para mim tá aparecendo, professor. Tá normal por aqui, professor. Fabi? Não, tá normal. Oi.
Só o 3 que não apareceu, o 4 já tinha aparecido ou não? Não, quando a senhora passou, ficou da mesma forma que o 3. Então faz o seguinte, sai e entra de novo, eu vou esperar você. Deve ter dado algum erro na sua conexão, tá? Eu te espero. Tá bom. Gente, se alguém mais estiver com erro, é só Professora, sair e voltar. Oi, pode falar. Tem uma aba do lado do controle de volume e imagem, que ele aparece a quantidade de slides. E ela tem uma informação que diz assim, em qual slide a senhora está. É só clicar lá que ele já direciona a pessoa para aquele slide que a senhora está. Entendeu? Não sei se aparece para todo mundo, para mim aparece. É como se ele me dá, tipo assim, eu não posso mexer no slide da senhora, mas eu posso ir para o slide que a senhora está. Uhum. Eu não sei se aparece para todo mundo. É até porque eu bloqueei para vocês não moverem os slides. Senão, às vezes quer ir para frente ou voltar e tal, e eu acabo me perdendo, né? Mas vamos ver se a Fabi volta e aí vamos ver se ela consegue visualizar. Tá aparecendo, professora. Tá? A professora quer fazer surpresa para todo mundo. Aparecendo, sim. Agora tá. Apareceu, Fabi? Apareceu, sim. Agora tá dando. Então, vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, a gente falou, antes dessa situação, de que pessoas, né? Tanto pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas são sujeitos dessa relação de direito. Porque podem ter direitos e obrigações. E em relação aos bens, o que a gente tem que ter em mente é que os bens trata-se de objeto dessa relação, né? É aquilo que faz parte dessa relação, não como sujeito, mas como objeto. É aquilo que está em vantagem ali naquela relação jurídica, tá? Pois bem, e aí a gente tem uma... Agora ficou branco, foi para mim, gente. Opa, deixa eu voltar. Aí, voltei. Vai ficar tudo branco aqui. Eita, é só chover em Cuiabá, né? Então, aqui, ó, classificação. E aí, a gente tem classificação destes bens, tá? Por que isso? Porque, de acordo com o tipo de bem, a gente tem as discussões que são específicas a estes bens. E aí, primeiro ponto, a gente vai ter os bens considerados em si mesmos. Olha o tanto de conceito que a gente vai brincar, né? Os bens considerados em si mesmo, a gente tem como bens imóveis, né? Bens móveis e imóveis, na verdade faltou um E aqui. Bens fungíveis e infungíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, e bens singulares e coletivos. Então, ó, considerados em si mesmos, bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens singulares e bens coletivos. Há aqueles que já abriram o livro, né, o nosso livro lá do AVA, isso aqui está na unidade 4, né, na seção 4, unidade 1, o quadro que deveria aparecer isso aqui para vocês, ele está aparecendo, pelo menos para mim, eu não sei se isso já foi corrigido, mas para mim apareceu a divisão de direito público e direito privado, tá? Então, eu não sei se está acontecendo no livro de vocês. Mas no meu, né, eu passo os slides, depois eu olho lá no livro para ver se... Até porque eu não faço os slides de acordo com o que está lá no livro, na ponta do livro, mas toda a matéria que está lá vai estar aqui no slide, vice-versa. Mas às vezes não necessariamente naquela sequência, na forma que está lá no livro, tá?
que aí a gente segue uma didática e aí de organização. Mas, enfim, aqui dos bens, quando fala em considerados em si mesmo, aparece essa tabela. Então, se, né, na hora que vocês não se surpreendam lá no livro, a hora que aparecer, é dessa divisão. Oi? Tá mesmo, desse jeito, tendo a divisão do público e privado no livro. É na página ali 123, 24, alguma coisa assim. 180. 180. Ixi, olha aí, ó. Eu sabia que era no livro. Faz alguns dias já que eu vi e por isso que eu lembrei agora. Mas é essa divisão que ele gostaria de colocar lá, que são os bens considerados em si mesmo. E aí a gente vai falar de cada um deles, tá? Então não se assustem com esses nomes por enquanto. Os reciprocamente considerados, ó, aqui, Karina, aqui nós estamos falando dos considerados em si mesmos. Bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Aí tem os reciprocamente considerados, que são os bens principais e bens acessórios. Em relação aos acessórios, a gente vai ter frutos, produtos, pertences, benfeitorias. Tá? E a gente vai falar de cada um deles também. Professora? Oi? Tem aluno pedindo para entrar, professora, por favor. Todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou autorizando. Então, o Vinícius agora. 3 alunos. Já liberei. E aí, reciprocamente considerados, então você tem os bens principais e os bens que a gente chama de acessórios. Frutos, produtos, pertences, benfeitorias. Quanto à titularidade, a gente vai ter públicos, que a gente vai chamar de uso comum do povo, de uso especial, dominicais e particulares. Tá? E aí, deixa eu ver se é aqui. Bens corpóreos e incorpóreos, mas acho que eu vou voltar lá no... Aqui, ó. Vamos começar por aqui. Deixa eu só um instante, espera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Um pouquinho, gente. Só vou abrir o outro aqui, porque eu acho que a divisão está no outro. Esse, tá? E a gente já... Meus pêsames para o seu amigo, viu, professora? Era um grande irmão, sim. Ele foi do mas não está, mas está assim. Já abri aqui. Vamos lá, deixa eu seguir para... Então, assim, ó, eu vou falar de cada um aqui mais nos slides à frente. Eu achei que não estivesse, tá? Então, considerados assim mesmo, que a gente já falou. Reciprocamente considerados, bens principais, bens acessórios. Quanto à titularidade, os incorpóreos. Tem existência física. Pode pegar. Corpóreo. Joia, carro, dinheiro, computador. Pega. Né? São bens corpóreos. Se você tiver
Incorpóreos são aqueles que você tem conhecimento da existência, né? E tem valor econômico. Alguém abriu o microfone e quer perguntar alguma coisa? Prof, tá travando muito pra mim. Tá horrível Eu acho que é pra escutar a senhora. Pra mim Pra também. mim também, uau. Né? Pra mim tá Pra mim travando também. também, bastante, hein? Ele não tá entendendo nada. E Ai, os eu slides são Sei que era Eu só pra mim. Eu praticamente não entendi a senhora nada que a senhora falou. Travou tudo. Tá tudo Na travando. internet, pô. Eita, gente. E agora, eu continuo. Tipo, fica muito ruim. Dá pra ouvir muito pausado. Ouve, a senhora fala um pedaço, aí demora um pouco, aí ouve um pedaço. E assim vai indo, tá travando muito. A imagem Desde a também última que coisa também que o falhou. Paulo disse aí, da continuidade, tá desse jeito. Bom, a gente tem duas situações. Ou a gente sai, todo mundo entra e vê se funciona. Ou eu vou ter que dar essa aula, de qualquer forma, na sexta-feira. Ou de qualquer para a Unic, né? Eu tenho que gravar a aula independente da presença dos senhores também, né? Ou eu gravo e vocês assistem, e aí assistem depois na presencial, não, né? Presencial acho que só semestre que vem, olhe lá ainda. Ou na sexta, o que vocês querem que eu faça? Vamos tentar sair e entrar de novo. Deixa eu só... Da quantidade dos alunos, vamos... Então, vamos fazer assim, ó. Vamos sair todo mundo e aí a gente ingressa de novo e vê se para de travar. Para de travar. Oi. Olha. Oi. Mas antes de sair do mundo, porque vai que dá um BO aí, já veja aí, tira a foto da presença aí do pessoal. Já tirei. Acabei de tirar. Não, acabei de tirar, Sandro. Pra não ter... Antes que... Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou esperar vocês saírem, porque, assim, aqui pra mim tá tudo ok. Não tem nenhum... Não travou nada. Então, vou esperar vocês saírem, vocês voltam e aí a gente vê. Se continuar travando alguma coisa, eu paro ou eu gravo a aula e aí, se vocês puderem, na sexta, assistir junto comigo. Vamos lá, eu espero vocês. Sexta-feira vai ter aula, professora? Oi? Sexta-feira vai ter aula? Direito Civil? Eu dou aula na sexta-feira para a turma B. Ah, sim, entendi. Entendeu? Uhum. Aí eu vou continuar, só meu não tá travando, vou ficar por aqui mesmo. O meu parou de travar também. Então vamos. Mano, então aí, ó, sai e entra de novo. Vamos lá. Ó, o Gerson saiu, entrou. Eu nem cogitei isso aí, porque o meu tá de boa desde o início, então. Então, vamos ficar juntos. Esperar um pouquinho, ver quem saiu. E aí eu admito aqui e a gente continua. Tiago Lacerda entrando na minha aula. Não é o ator, não, né? Professora. Oi. Professora, volta a explicar esse slide desde o começo.
Esse? Ou desde o primeiro? Esse slide número 5? Aham. Tá, eu tô no 8. Volta o 4 rapidinho, só pra me printar, Meu professor. Deus. Então não tá nem passando slide aqui. Tá, eu vou voltar. Tá em 19, tava em 22, eu acho. Deixa eu ver, ainda tá fora. É... 23, ó. Tá faltando 4 pessoas. Tem 4 que fugiram. Será mais um pouquinho, aí a gente já... Se for o Obadias falou que a internet dele não tá pegando. É. Para voltar no 4. Então, voltei no 4. Já printei, obrigada. Ele tá aqui pedindo para não dar falta para ele, né? Tem mais alguém que saiu. Bom, mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui pro slide 4, tá? Bom, no slide 4 vai dar até o 6, mais ou menos, até o 5, tá? No slide 4 ao 8, mais ou menos. Eu só vou estar falando em relação dos tipos de bens, mas eu vou classificá-los efetivamente, vou dizer qual é a distinção entre eles mais à frente, tá bom? Então, primeiro ponto é aqueles bens que são considerados em si mesmos. Eles podem ser bens móveis e imóveis, bens fungíveis e infungíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis e bens singulares e coletivos. Reciprocamente considerados, né? Os bens reciprocamente considerados são bens principais e junto a esses bens principais a gente tem os bens acessórios, que se trata dos frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Quanto à titularidade de domínio, ou seja, aquele que é titular do bem, pode ser público ou particular. Antes de voltar a falar de bens corpóreos e incorpóreos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu falei há pouco em relação a coisas e bens, né? Então, coisas é gênero e bens é espécie, porque trata-se de coisa útil e que tem valor econômico, né? E que pode ser o ato de você ter, né? Quando a gente fala em relação a bens, a gente tem outro conceito aqui que vai ficar intricado em relação a isso, que é o de posse e propriedade. Tá? Quando você tem posse desse bem, quando você tem só posse desse bem, você tem o bem com você, você pode até utilizar deste bem, mas você não pode dispor desse bem, ou seja, eu não posso vender este bem, porque eu estou tão somente na posse, tá? Eu tenho direito ao uso desse bem, mas eu não tenho direito de alienar esse bem. O que eu quero dizer com a palavra alienar? Dar o bem, vender o bem, alugar o bem, dispor desse bem a outrem, a favor de outrem. Eu não posso fazê-lo, eu tenho então somente a posse. Esse bem não é meu, entendeu? Eu uso esse bem, mas ele não é meu. Né? Quando você pega o carro do seu irmão emprestado, vai lá e pega a Mercedes do seu irmão para dar uma voltinha no final de semana,
Você está de posse do bem móvel dele, do carro. Mas esse bem é seu? Não, não é seu. É do seu irmão. Você está tão somente da posse desse bem. Você pode andar com carro? Pode, né? Se for um carro esportivo, então, alegria de viver, né? Você passear com o carro. Pois bem, você está só com a posse. Você não dispõe desse bem. Você não pode vender, você não pode emprestar para outro, você não pode fazer nada além daquilo que o seu irmão te autorizou fazer, que foi de dar uma bandinha no final de semana com o carro dele. Pois bem, quando a gente fala de propriedade, além de você ter bem, você pode dispor desse bem. Você é o dono efetivo deste bem. Tá? Então, se você é da casa, se você mora na casa de alguém, né, a pessoa cedeu a casa, falou, não, pode ficar lá na minha casa. Né? Eu não estou usando essa casa, pode ficar na minha casa de praia. Pode ficar, sei lá, quanto tempo você precisa ficar? 6 meses, 1 ano lá na casa? Pode ficar, não precisa pagar aluguel e tal. Você vai estar na posse dessa casa. A casa é sua? Não, não é sua. Quando você é proprietário, o bem é seu, entendeu? A casa vai estar lá escriturada no seu nome. No mínimo, você tem um contrato de compra e venda em relação a essa casa. Tá? Então, quando você tem só a posse, você tem o uso deste bem, você está diante deste bem, mas você não pode dispor desse bem. Na propriedade, além de você ter este bem, você pode dispor desse bem. Ou seja, se você tem um carro, o carro é seu, seja porque você comprou, ou seja porque você ganhou dos seus pais, e ele está em seu nome, né? Está lá em seu nome, você põe o combustível, você que paga o seguro, você que paga o IPVA, né? Ou mesmo se outro paga para você, né? Mas o carro está no seu nome, não está? O bem é seu, né? O bem é seu. Ainda que outra pessoa use, o bem continua seu, né? Então, quando você tem a propriedade, né? Quando você é proprietário de algo, além de usar o bem, de dispor, você pode dispor desse bem, pode dar, pode emprestar, pode vender, pode alugar, pode fazer o que você quiser com esse bem. Até se desfazer deste bem, você pode fazer. Tacar fogo, se você quiser, você pode fazer, porque o bem é seu. E aí, voltando aqui para bens corpóreos e incorpóreos, quando a gente fala de bens corpóreos, é aquele que tem existência física e material, ou seja, eu posso pegar. Caneta é um bem corpóreo, né? Joia, carro, dinheiro, trata-se de bem corpóreo, né? Agora, esses bens podem ser incorpóreos. Você tem a existência desses bens, eles possuem valor econômico, mas você não pega, né? Você tem um crédito, eu tenho um crédito a receber, honorários de sucumbência, é um valor a receber, né? Você tem existência? Tem existência, né? Mas você pega honorário? Não. Né? Mas ele tem valor econômico. Ou se tem, né? A gente, enquanto advogado, fica feliz da vida quando tem honorários a receber. Propriedade intelectual, propriedade industrial. O que é propriedade intelectual? Aquilo que você faz, né? Então, propriedade intelectual. Quando você escreve um livro, você tem direitos reservados em relação àquele livro, né? São seus direitos em relação àquilo que você escreveu.
Propriedade industrial. Quando você cria MacBook, né? iPhone. Propriedade industrial da Apple. Né? Só a Apple pode construir, pode criar. Né? Por quê? Propriedade industrial. Remédio, né? Aquele que lança remédio, né? Aquele laboratório que criou, idealizou aquele remédio, ele tem propriedade industrial. É claro que a gente está falando de algo aqui em relação ao remédio. Perdura-se por um determinado período de tempo e depois você tem a liberação, né? Outra propriedade industrial é automóvel, né? Automóvel é cheio de cuidado até mostrar o novo automóvel que vai ser lançado e tudo, ó, propriedade industrial. Porque você tem o cuidado de não ser copiado, né? Então, bens corpóreos é aquele que você pega, que você toca, né? Gente, eu tô falando de forma bastante simplista, tá? Então, e o bem incorpóreo é aquele que tem uma existência abstrata, né? Mas tem um grande valor econômico. Tem valor econômico. Até porque o bem ele precisa ser útil e precisa ter valor econômico. Se ele não valer nada, ele não é considerado um bem. E aí, vamos lá. Bens considerados em si mesmos, né? Quando a gente fala de imóveis, os bens imóveis são os que podem ser removidos de um lugar para outro, tá? Sem destruição, irá usar assim considerados para efeitos legais. Ô, gente, aqui não é bens imóveis, não. Aqui é bens móveis. Isso que eu já ia falar, bens móveis. Tá? Então aqui eu olhei e falei, tá escrito errado. Bens móveis são os que você pode remover, né, de um lugar para o outro sem destruição. É o que você faz com o seu carro, é o que você faz com o seu celular, com o seu notebook, com a sua roupa, né? Com qualquer bem que você pode mover sem qualquer tipo de destruição, tá bom? E aí, esses bens aqui, eles podem, quanto à sua natureza, e o que é quanto à sua natureza? É tudo que vai se aderir ao solo de forma natural. Então, árvores e frutos pendentes. Tá? Então, quando a gente... em relação à natureza, né? Quando você planta uma árvore, professora, eu não tenho como, eu não posso mover a árvore porque eu vou destruir. Mas por quê? As suas raízes, elas vão aderir, mas é de forma natural, não foi algo provocado, tá? A casa, quando você constrói uma casa, a casa é algo provocado pelo homem no sentido de não se locomover, tá? E os frutos pendentes, o que são esses frutos pendentes? Frutos pendentes são esses frutos que vão ser dados pela árvore. Então, quando você tem uma mangueira, né, lá no quintal da sua casa, as mangas que vão ser, que vão nascer em decorrência desse pé de manga, é o que a gente chama de frutos pendentes, tá? É aquilo que vem diante no caso aqui, da planta. A seção intelectual. Então, na seção intelectual, são bens móveis que vão se aderir ao bem imóvel pela vontade do dono. Mas essa imobilização não é definitiva. Então, você tem casa, tá? Você tem uma casa e aí você coloca um toldo, tá? Você colocou um toldo na janela. O colocar desse toldo é o que a gente tem de acessão intelectual. Foi acrescido ao imóvel, tá? Ele foi acrescido ao imóvel. Inicialmente, ele vai ter uma imobilização,
mas se eu não quiser, eu posso tirar. Vai ter algum impacto em relação à casa? Não, não vai. Tá? É o que a gente vai chamar, ó, de pertenças, decorações, né? No caso do trator na exploração da lavoura, é uma seção intelectual, é algo que você coloca, é um bem móvel, né? Mas você tem uma destinação certa para ele, né? Então, eu vou usar esse trator aqui, ó, para exploração agrícola. Vai estar aderindo à minha atividade, neste caso aqui, agricultura, né? Então, decorações que você coloca, o quadro que você coloca na parede da sua casa. O quadro por si, ele é móvel. Você pode mudá-lo de lugar sem qualquer alteração, né? Mas esse quadro, uma vez que fixou lá na parede, ele não vai se mover, né? Mas ele vai se mover, ele pode se mover? Pode. À vontade daquele que é proprietário daquele quadro, tá bom? Então, toda e qualquer decoração que você coloca na sua casa, né? A princípio, tratava-se de algo móvel, e aí ele vai fixar ali, né? Vai se tornar imóvel, vamos colocar assim, mas ele é definitivo imóvel? Não, tá? Vai depender da sua boa vontade. Isso é o que a gente chama de bens considerados em si mesmo como móveis por acessão intelectual. Acessão artificial ou industrial. Tudo aquilo que resulta do trabalho do homem, tá? Tornando-se permanentemente incorporado ao solo, no caso das construções e plantações. Então, era aquilo que era móvel e tornou-se imóvel por conta da vontade humana aqui, tá? E em relação à disposição legal, aí você vai ter, que são as determinadas pela lei, que a gente vai considerar como os direitos reais sobre os imóveis, e as ações que asseguram o direito à sucessão aberta. Então, vamos lá, vamos explicar isso aqui. Direitos reais sobre bens imóveis, bens móveis aqui, né? É o direitos reais, o que é? Direito de uso, usufruto, de gozo. E o que é tudo isso, Karina? Possibilidade de você dispor desse bem, você usar esse bem, você vender esse bem, você emprestar esse bem, você utilizar esse bem de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo que ele possa estabelecer. Então, o trator aqui, ó, né? Quando você tem um trator, quais são os direitos reais pelo trator? Para você utilizar, uma vez que você é proprietário desse trator ou tem posse desse trator, você tem todos os direitos de uso em relação a ele, tá? E as ações que asseguram o direito à sucessão aberta. O que é a sucessão aberta? Sucessão, suceder, né? Então, aqui é você utilizar do bem em decorrência de um direito pela coisa. Em relação à posse, por exemplo, qual que é quando a gente fala em... Quando a gente fala... Deixa eu ver um exemplo bem fácil, assim, para vocês identificarem. Você... Nossa, até para lembrar agora do... Quando a gente fala em sucessão sobre o que aberta, mesmo? Na sucessão aberta. Quando a gente fala... Desculpa, professora, eu voei aqui agora. Não, eu também estava pensando no melhor exemplo de falar. Mas quando a gente fala em sucessão aberta, é porque a sucessão, ela já foi como se tivesse... O inventário já teria sido aberto, mas você ainda está em discussão, em partilha e tudo mais. Então, você
o herdeiro, ele só pode, nessa situação assim de sucessão aberta, o que acontece? O herdeiro, ele só pode ceder os seus direitos, né, os direitos hereditários, se efetivamente essa sucessão já tiver sido aberta, né, e você não pode negociar a herança se a pessoa estiver viva. Então, deixa eu tentar exemplificar de uma forma mais tranquila. E também acho que a partir do momento que o bem já esteja completo e total em nome dele, né? Ele não pode dispor do bem de outra pessoa, por mais que seja pai, mãe. Uhum. Então, assim, você, o seu pai, né? Seus pais têm uma área de terra, né? E que trata-se de uma lavoura, né? Ainda que o seu pai tenha registrado isso em cartório, né? Como o testamento dele, de que vai estar passando, né? Para você e seu irmão, por exemplo, né? 2 irmãos, você já tenha assegurado, né? Tenha assim, com o falecimento de do pai ou da mãe, você já tem esse direito assegurado pela sucessão aberta, mas você ainda não pode efetivamente dispor desses bens. Ainda que, a partir do momento que você tem a sucessão aberta, já foi aberta, né? Eu já tenho a possibilidade, você já tem, certo? Que vai receber esse bem, né? Vai receber o carro, ou vai receber parte da terra, ou você já tem. Mas o que acontece? Você ainda não é efetivamente proprietário deste bem. Então, a partir deste momento, assegura-se o direito assim, ó. Você pode até, o que a gente vai dizer, você até pode dispor desse bem, mas sabe que esse bem vai estar em evicção. O que é evicção? Eu tenho uma condição judicial ainda em andamento. Isso quer dizer que, se chegar lá na frente, esse bem não for para você, sei lá, cargas d'água, as dívidas do falecido, tem esse bem, vai ter que corresponder. Aquele que adquiriu, sabendo que era um bem sob evicção, sob o efeito de um processo jurídico, ele vai perder aquele bem, entendeu? Por quê? Ele já tinha conhecimento desse andamento. Então, quando se fala em relação aos bens, assegurar-se esse direito da sucessão aberta, é isso. Eu posso até dispor mais, se houver qualquer situação em relação à sucessão, não há como efetivar essa sua disposição e alienação em relação a esse bem, tá? Até porque você não pode dispor de bem que não é efetivamente seu, tá? Vamos lá, né? Deixa eu ver quantas horas aqui. Nossa aula vai até 8 e pouquinho, senão antes, para eu não passar. E aí, os bens imóveis, né? Não, aqui é os bens móveis mesmo. Eu acho que eu fiz confusão na hora de escrever, hein? Isso mesmo. Aqui, ó, quando a gente fala de bens móveis, são suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração substancial ou da destinação econômica social. Então, quando a gente fala de bens móveis, é o que a gente pode dispor, né? Ou você pode remover, né? Força do homem, no caso, mas não tem qualquer tipo de alteração. E mesmo da destinação econômica. Então, em termos de natureza, são os propriamente ditos, né? Admite remoção por força alheia, então carro, cadeira, livro, celular, né? Notebook, qualquer um dos bens, né? Aqui admite força alheia. Eu preciso, para que eu possa mover uma cadeira, obrigatoriamente a cadeira não vai se mover sozinha. O carro não vai se mover sozinho. O livro, né? Principalmente, se você não abrir o seu livro para você ler e folhear as páginas, ele não vai abrir sozinho, né? E aí, aqui, os propriamente ditos é o que admite essa
remoção por força alheia, e os semoventes é o que move por força própria. Então, quando a gente fala de semovente, nós estamos falando de animais em geral. Então, bois, cavalo, qualquer tipo de animal, a gente vai chamá-los de semovente, porque eles se movem por força própria. Tá? Quanto à antecipação, esses bens que inicialmente a gente pode chamar de imóveis, né, lá nos propriamente ditos, né, carro, cadeira, livro, ele é mobilizado pela intervenção humana. Então, frutos, pedra, né, árvores transformadas em linha, né? Então, quando você retira a árvore, né, quando você corta a madeira, né, o que a princípio era imóvel torna-se móvel, né? Quando você move o seu carro, quando você dá partida lá, provoca combustão no pistão do seu motor, o motor do seu carro, ele vai andar, mas por causa de uma intervenção humana, ele não faz sozinho, né? Então, em termos de disposição legal, os assim determinados pela lei, a própria lei vai determinar quem são os bens considerados móveis. Então, você tem um rol, né, dentro do Código Civil dos bens que são considerados como bem móvel. E aí, o que tem que levar em consideração é que, para o direito brasileiro, energia, ela tem um valor econômico, e a energia ela é considerada como bem móvel, né? Até porque, além do valor econômico de direitos reais sobre esses objetos móveis, você ainda tem as ações correspondentes de direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. O que quer dizer tudo isso aqui? Vamos lá, vamos decifrar. Professora? Oi? Eu queria tirar uma dúvida, bem besta. Vamos lá. É assim, esses tempos atrás, eu vi essas casas que são tipo em container, que você leva elas pelo lugar onde você vai colocar. Essas casas que tem como locomover ela se entra no bem imóvel, porque casa a gente subentende que é um bem imóvel, ou ela entra no bem móvel, esse tipo de casa. Então, esse tipo de casa que você pode engatar no seu carro e carregar ela para tudo quanto é lugar, que nos Estados Unidos está uma febre, teen imóveis, teen house, né? Teen house, não sei como as pessoas... essas casas elas vão ser consideradas como bem móveis, porque elas vão admitir remoção por força alheia. Pode engatar lá no seu carro e elas vão se mover, tá? Ela vai ser considerada como bem móvel, a não ser que elas sejam fixadas em determinado local, né? E aí, por mais que elas possam ser movidas, né? Por mais que elas possam ser movidas, elas vão ser consideradas ali como bens imóveis naquele momento. Pelo menos aquele período de tempo em que os seus proprietários entendam que ela tem que ficar ali, né? Então, assim como o quadro que você colocou na parede. O quadro que você colocou na parede, a princípio, ele é um bem móvel. Um bem móvel propriamente dito. Mas quando você coloca fixa na parede da sua casa, ela passa, né, aquele período pelo qual você vai deixá-lo ali fixado na parede da sua casa, ele é considerado como um bem imóvel naquele período. E aí, com essas tiny houses também acontece a mesma coisa, né? Só abrindo um parênteses, tem uma série, eu acho que na Netflix, que fala em relação a essas casas. É bastante dinâmica, né? Apesar de, às vezes, eu acho que não deve ser, de início, não deve ser muito fácil você se acostumar a vivenciar com a casa completa em 30 metros quadrados ali. Mas, enfim, aqueles que assim entendem, é bastante interessante. Tem algumas criações nesses containers fantásticas para essas casas.
Ok? Mais alguma pergunta, gente? Posso seguir? Pode seguir. Então, vamos lá. Então, esses bens considerados, né, no caso da energia, né, ela tem um valor econômico, né, esses direitos reais sobre esses objetos móveis. Então, e as ações que são correspondentes, né, de direitos pessoais de caráter patrimonial. O que é isso, né? As ações de direitos pessoais de caráter patrimonial é o fato de você despender desses bens, né? Então, em relação aos semoventes, né? A gente tem N ações em relação aos semoventes, porque aí você pode fazer contrato de arrendamento, né? Seja por conta do pasto, seja por conta da boiada, a disposição de trabalho em relação a cavalos, né? Participar, inclusive de participar de campeonatos, a venda de qualquer um desses objetos, né? O próprio carro, quando você faz a venda, você tem um caráter patrimonial de um bem e ela deve ser incorpora-se, né, ao patrimônio da pessoa. Ao incorporar-se ao patrimônio, constitui-se, né, como o seu direito de uso, bem como de alienação em relação a qualquer um desses bens aqui, ainda que sejam móveis, né? E aí, vamos fazer o seguinte, ó, 8h05. Eu vou... Senão a gente vai entrar num monte de conceito, então eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho. A gente pode voltar às 8h25? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Ok? Tudo. Então tá. 8h25 a gente volta que eu preciso encher meu copo de água aqui de novo. E aí a gente volta no slide 11, ok? Que era o... Eu já vou até verificar a questão daquele slide do slide sobre bens imóveis ali, qual foi a confusão que eu fiz, e aí eu retomo sobre ele logo no início, tá bom? Então, até daqui um pouquinho eu passo lá no grupo da turma C, para vocês não ficarem... Eu passo o link da aula, tá bom? Gente, obrigada. Até daqui a pouco. Tô deixando de gravar aqui.